E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Antes de começar aqui essas minhas reflexões, eu gostaria de pedir para todo mundo que estiver assistindo, que não se inscreveu no canal ainda, dá uma curtidinha aí no canal, né? Se inscreva, porque de vez em quando eu vou atualizando essas reflexões aqui no YouTube. Tem outras coisas aí também para quem quiser ver, tem coisa de filosofia, tem até eu me arriscando a tocar umas coisinhas aqui na minha biblioteca, tá bom? Então se inscreve aí no canal quem puder, dá uma força, porque isso ajuda. Bom, a gente está vivendo uma situação absolutamente insana no Brasil com o governo Bolsonaro. Não vou ficar aqui falando economia, não vou ficar aqui falando das idiotices que ele fala, das grosserias, da má condução da economia. Eu quero me concentrar num problema que atinge a saúde pública como um todo, que é o problema envolvendo a vacinação contra a Covid-19. A gente vê pelo mundo uma verdadeira corrida entre laboratórios, entre governos, com os governos de outros países fazendo estratégias, buscando construir estratégias para ter acesso à vacina, para produzir a vacina aos milhões, para imunizar seu povo. Gente, isso é um negócio básico, isso é uma questão elementar de saúde pública. Nós temos uma pandemia que no Brasil já está chegando na casa dos 150 mil mortos, já estamos indo para 7 bilhões de infectados, nós estamos num processo de muita dificuldade, convivendo desde março com isolamento social, com restrições. Mesmo quem está indo trabalhar normalmente busca desenvolver um conjunto de mecanismos para tentar não se contaminar com a Covid. Não é o povo todo, o governo Bolsonaro nesse período todo fez questão de desacreditar a Covid, todo mundo está acompanhando isso, e agora cria imensas dificuldades para que o Brasil, para que o povo brasileiro tenha acesso à vacina quando ela estiver pronta. O primeiro problema que eu acho que a gente precisa buscar compreender é que o governo Bolsonaro desenvolve uma lógica insana, uma lógica que contraria todas as orientações das entidades de saúde, da ciência, da OMS, visando mostrar para o povo que existe a necessidade de fazer aquilo que ele chama, outros chamam, de imunização de rebanho. Ou seja, todo mundo se expõe ao vírus, todo mundo fica ali pela exposição, por essa tese, ficaria imunizado a partir do momento em que adquire, a partir do momento em que é contaminado pelo vírus. Ora, minha gente, isso é uma loucura. Isso é irracionalidade pura, porque o que acontece nesse processo de pretensa imunização por rebanho ou contaminação em massa, vocês estão vendo o que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil e está retomando esse processo de hospitais lotados, hospitais com as suas capacidades de absorção de gente contaminada, com problema respiratório, sofrendo intensamente com os sintomas da Covid-19, hospitais lotados. Isso está voltando ao Brasil. E isso é a realidade nos países que têm o maior volume de contaminação. Então, essa história de dizer que é preciso ter uma imunização de rebanho com todo mundo sendo contaminado é uma loucura. Isso agrega um conjunto, já que ele está pensando em economia, porque faz a dicotomia, faz a separação entre saúde e economia, entre vida e economia, o que é errado. Vida, economia é vida. Nós temos que cuidar da saúde das pessoas e da economia. Veja, qual é a lógica de você ter, num país qualquer, vamos chamar de Brasil, 7 milhões de pessoas contaminadas? Por enquanto, por enquanto. Isso agrega um conjunto de gastos, aumenta os gastos públicos.
Enquanto que se nós tivéssemos acesso à vacinação em grande escala e de modo rápido, quando as vacinas estiverem liberadas, nós nos livraremos mais rápido possível desse processo pandêmico. Eu não vou ficar aqui entrando no se tivéssemos feito, não fizemos. Nós não fizemos um grande isolamento nacional curto, não fizemos. E os resultados estão aí, convivendo com 9 meses de isolamento, chegando a 9 meses, e com certeza nós vamos superar um ano. Porque repare o seguinte, os laboratórios europeus, norte-americanos, estadunidense, o chinês, cubano, russo, eles estão dizendo que as vacinas estarão prontas para aplicação em larga escala do final deste ano agora, portanto dezembro, nós já estamos em dezembro, até o fim do primeiro trimestre de 2021. Então, portanto, nós estamos falando de março. Vacinas prontas em larga escala. Ora, se as vacinas estarão prontas em larga escala para o processo de imunização a partir do primeiro trimestre, principalmente a partir de março, isso significa que quando as vacinas chegarem por aqui, até se estabelecer o processo de vacinação, as fases, fase 1, fase 2, públicos prioritários, públicos de maior risco, etc., o povo brasileiro vai ter acesso em massa à vacina, se eu não estiver enganado, lá para maio, junho. Presta atenção nisso, lá para maio, junho. Mas o pior ainda não é isso. O pior é que o governo Bolsonaro se nega, se recusa a desenvolver os contatos de antemão para garantir a compra da vacina dos diversos laboratórios que estão desenvolvendo o produto. Por que se recusa? Porque que o governo brasileiro já não estabelece negociações para ter acesso a Sputnik 5 da Rússia? Por que não? Porque é russa? Por que não estabelece, como faz o governo de São Paulo, e aí entra na briga política com o Dória, porque o Instituto Butantan aqui de São Paulo, que fornece historicamente ao Ministério da Saúde boa parte das vacinas que o governo brasileiro aplica no povo há muitos anos, por que o Ministério da Saúde se recusa a chancelar e garantir o acordo entre o Instituto Butantan e a Sinovac, a empresa chinesa que está produzindo a vacina? Porque é chinesa? Então, por que isso? Então, o que acaba acontecendo, é preciso que a gente pontue, é que o governo Bolsonaro, além de cometer um crime contra a saúde pública, ao dificultar o andamento das negociações, ao não se empenhar como governo nacional, ao não se empenhar em adquirir o maior volume possível de vacinas, venham da onde vier. Eu não estou dizendo que é simples, eu não estou dizendo aqui que é facinho de estabelecer essas negociações. Mas se você não estabelece as negociações e se você não se empenha nelas, é que você não vai ter acesso mesmo. Isto é um problema de lógica formal. Qualquer governo, do país mais chechelento que a gente possa identificar, deveria ter como condição primeira para combater a pandemia o apoio, a orientação, a propaganda em massa para que o povo adote medidas individuais e coletivas de proteção. Esse governo é contra o uso de máscara, a começar da postura do próprio presidente. É contra, isso é notório. É só ver quantas pessoas no governo dele foram contaminadas. Salvo erro ou engano, só de ministros foram 14. Inclusive o ministro da Saúde, que também ficou contaminado. E continua nesse processo negacionista. Então, não desenvolve uma ampla campanha de orientação ao povo sobre o melhor comportamento a ser adotado individual e coletivamente. Essa é uma primeira questão importante. O tempo inteiro sabotando, o tempo inteiro batendo de frente com a ciência, com as orientações das principais instituições de saúde do mundo, do Brasil, de respeito, reconhecidas internacionalmente. E agora isso. Agora esse problema de achar que nós não devemos ter vacina daqui ou vacina dali, vai se concentrando num único laboratório, aquela vacina de Oxford,
que nós precisamos ter a vacina de Oxford. Não tem problema ter a vacina de Oxford. Mas nós precisamos ter um processo de imunização para mais de 200 milhões de pessoas. Um laboratório só, uma fonte só vai garantir isso? Eu, sinceramente, tenho a impressão que não. Então, é preciso que a gente preste atenção nessas coisas, porque nós estamos falando da saúde pública do povo brasileiro. Independente de acreditar ou não acreditar, é preciso oferecer a vacina contra a Covid-19 em massa, oferecer para todo mundo. E o governo nacional deveria ser o primeiro a encabeçar um amplo movimento de esclarecimento junto ao povo sobre a necessidade, portanto, de um comportamento mais adequado e, quando a vacina estiver na mão, a orientação para uma grande campanha nacional de vacinação. A gente não pode ficar esperando. Chega a vacina em março, depois entra abril, maio, junho. Isso precisa ser muito rápido. Então, portanto, eu queria aqui pontuar, para terminar, que o governo Bolsonaro segue nessa linha retrógrada, nessa linha de questionar a ciência e coloca a saúde do povo brasileiro em risco, mais do que já fez até agora. Ao se negar a ter acesso às várias vacinas, ao se negar a ter negociações com os países do mundo que estão produzindo, demonstrando luta política por um lado, preconceito e uma ideologia tosca, que é o que o bolsonarismo, na verdade, é. Uma ideologia tosca que não tem conexão com a realidade, mas infelizmente segue tendo alguma popularidade em alguns setores da sociedade brasileira, que continuam dizendo que Bolsonaro é mito, quando na verdade o Brasil está vivendo sob o governo dele um grande período de mico. Então um abraço para vocês, até um próximo comentário. Não se esquece aí de dar uma curtida, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para vocês e vamos acompanhando, porque nós estamos falando de coisas muito importantes que dizem respeito à saúde do nosso povo, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.